E aí, Bruno, meu primo. Bom, tô esperando aqui o Yuri entrar pra gente começar a live. Vamos ver se vai funcionar aqui. Grande Yuri. E aí, rapaz? Bom, Funcionou, hein? funcionou. E aí, como é que Belezinha? tá? Tudo bem por aqui. Tá me ouvindo bem? Você tá ouvindo um pouco de. O meu som tá voltando para aí, não sei se você tá ouvindo o celular no Viva Voz, coisa do tipo assim. Você tem algum fone? Acho que fone melhora um pouquinho. Então, eu tô de fone. Tá de fone? É, eu também. Engraçado, eu fiz umas lives anteriores e Uhum. tava acontecendo isso também. É Mas um eco, né? pelo que eu soube, é o fone normal, não sei. Tá, beleza. Não, dá pra gente continuar. Acho que dá pra ir, né? Dá pra ir. E aí, rapaz, como que tá as coisas por aí? Cara, algumas coisas deram uma modificada de um tempo pra cá em questão da pandemia. Por exemplo, hoje virou lei você tem que, dentro do estabelecimento, usar máscara e tanto prestação de serviço. Então, começou isso hoje, quarta-feira, e as empresas podem não querer mais que, por exemplo, você não faça aquele tipo de serviço naquela ocasião porque você está sem máscara, entendeu? Sem proteção. Entendi. E aqui, assim, segue normal. É, talvez essa pergunta vai ser feita para frente, mas o americano segue meio que a vida normal, meio que talvez com um pouco de negligência, então não ligando muito, tentando viver do seu próprio jeito. Enfim. Bom, é. Vamos conversando e Tá? aí a gente vai entendendo melhor isso aí. Vamos começar lá de trás, né? Só para você poder dizer aí, por que que você foi para os Estados Unidos? Você está há quanto tempo aí? Uhum. Qual a sua intenção? Por que que você saiu do Brasil? Você mora em Boston hoje, é isso? Moro em Boston. E foi a primeira cidade que você foi ou você mudou? Fui um pouco nômade para até conhecer um pouco da cultura e ver onde que era mais interessante para mim, assim, tanto em questão de renda e questão cultural também, assim, trânsito, porque aqui o trânsito é terrível, né? Então, assim, esse mês, dia 30 eu vou fazer 3 anos que eu tô aqui. E o que me fez eu ter saído, cara, assim, como eu sou do Rio de Janeiro, como você também uma Uhum. das principais questões é segurança, né? Isso é talvez nós, como cariocas, é a primeira coisa que a gente pensa, assim, porque eu conheci brasileiros aqui que vieram tanto do Sul, Paraná, Santa Catarina, e têm experiências de vida diferentes das nossas, né? Então, a primeira questão foi isso. A segunda questão é a liberdade financeira. Tanto de eu ter facilidade de desempenhar um serviço, ou, enfim, fazer um trabalho, ou qualquer coisa do tipo que eu quiser, apenas negociando com o meu contratante. Enfim, essa falta de liberdade que tem no Brasil aqui é bem diferente. Então, isso eu já tinha pesquisado, já tinha visto relatos de outras pessoas, e foi isso que me fez a planejar e estar aqui. Entendeu? Entendi. Você trabalhava com alguma coisa aqui no Brasil, especificamente? Ou o que No você faz aí é outra coisa diferente do que você fazia já aqui? Não, eu atualmente trabalho com o que eu trabalhava aí, só que
mudou um pouco as especificações, enfim. No Brasil, eu tinha que mexer desde parte eletrônica, tanto de consertar equipamento, e um amigo que estudou comigo no ensino médio. E tanto com parte de programação mesmo. E aqui eu pude afunilar isso. Então, até porque as coisas aqui são bem baratas, né? E aí, enfim. É, o, eu, eu, eu lembro de quando você estava aqui, você estava bem satisfeito, né, com o país. Você foi em 2016, não foi? Que você saiu daqui? 17. 17, 17, mais né? de 2017. Nossa, faz tempo, né? Faz um E tempo. como é que foi a sua adaptação aí? Foi fácil? Como é que você se Então, sentiu? esse é um porém grande, porque assim, nós como brasileiros, assim, talvez meio que a gente não tenta entender tanto a questão cultural daqui, principalmente porque no Brasil nós temos uma aproximação social muito grande e tratativa com pessoas de outro país, enfim, que é bem diferente daqui. Então, no início, foi um pouco de baque e o pessoal dominante dessa área de tecnologia aqui é indiano e chinês. Então, você meio que tem que conviver com eles e não é isso que você espera de início, né? Aham. E aí, enfim, aí tu vai, assim, no meu caso, por exemplo, eu iniciei na Pensilvânia, na Filadélfia, né? Uhum. E era interessante porque lá é uma região de gueto dos negros, né, daqui, que é bem, que eu reparei logo de cara que é bem subdividido. Tanto negros e brancos, enfim, branco na parte norte e negros na parte sul. Isso no Brasil não existe. A gente é muito misturado, muito Aham. mestiço, então é muito diferente. A nossa forma de falar é meio que parecida, e eles aqui não, eles têm uma forma de falar, os Black Americans, e dos White Americans. Então, tem essa, tem essa diferença cultural que chega a ser esquisita quando a gente chega aqui. E a gente entra nesse meio, uh, no meio a gente como latino, e a gente não fala espanhol, fala português, enfim. E aí você percebe também que o inglês é uma merda, porque você não praticava isso no seu país, no caso no Brasil. Né? Então, mas enfim, você vai se deparando com essas coisas e vai se adaptando, né? Tem gente que volta, tem gente que, enfim, se planeja e fica, então é o meu caso. Mas essa segregação de brancos e negros você sentia só lá na Filadélfia ou em todos os outros lugares que você passou? Então, lá era maior, assim, tanto pelas partes dos negros e dos brancos, na Uhum. Filadélfia, e aqui é um pouco menos, aqui em Massachusetts é um pouco menos, aqui em Boston, porque a concentração de negros não é tão grande quanto a parte sul, Geórgia, então Pensilvânia, Maryland, que é onde fica Washington DC, né? Uhum. Então, aqui onde eu moro é bem menor, né? Você tem uma região, uma cidade que fica dentro de Washington, que só tem praticamente negros ou então pessoas da África. Ah, E mas você não vê muito esses conflitos, essas atuações. Mas na Filadélfia tinha bastante, assim. entendi. Mas o pessoal vive bem em termos Não, de sim, vive tranquilo. financeiramente. Ah, não, vive Vive. bem, assim. Aqui cada região ela é subdividida pelo seu housing e pelo seu income, né? Que seria o Aham. seu aluguel e quanto que você ganha. Então, por exemplo, Ah, sim. lá é uma região que você ganha menos, mas você tem despesas menores pelo seu aluguel, pelas contas, pelas despesas em geral, entendeu? Uhum. Então, questão financeira não, diminui, porque é interessante que cada estado aqui meio que tem sua função, né?
Delaware seria tipo um Ah, estado isento de impostos, onde as grandes empresas colocam suas sedes. E, por exemplo, Ohio seria para fazenda, vaca. Enfim, Pensilvânia para área mais industrial, para indústrias, enfim. Então, cada região tem o seu salário, suas despesas, então, mas enfim, é balanceado no final das contas, entendeu? então há uma divisão um pouco melhor e as pessoas já entendem isso, né? Sim, Diferente aqui no Brasil, sim. né? Como as pessoas não entendem, é tudo muito junto, não há esse entendimento do espaço, né? A respeitar o espaço um do outro, né? Às vezes. Sim, é Mas é. interessante porque cada estado aqui é como se fosse um país pequeno e ele tem suas Legal. próprias leis. Semana passada, essa semana, Uhum. como aqui vai entrar o verão, eu procurei pesquisar sobre colocar isso filme no carro, né? Porque na Pensilvânia e New Jersey, que são estados colados um com o outro, Uhum. você não pode usar isso filme no carro, né? E eu achava que aqui em Não? Caramba. Massachusetts também não. Só que aqui você pode. Você tem 35% de luz de permissão máxima, entendeu? 35% do vidro preto máximo, entendeu? Mas Então, isso é por algum sentido específico? essa é a questão, porque lá no ponto, tipo, são 200 milhas de diferença, 300 milhas de diferença, mas eles Porra, têm essas diferenciações porque eu não sei, talvez um consenso que eles chegaram lá. Bom, entendi. se você tem uma placa do seu estado, do seu carro, e você respeita a lei daquele estado, tá tudo bem, entendeu? Então, é essa que é Uhum. a questão. Mas é bem interessante essas subdivisões que existem aqui, né? Que, de certa forma, dão mais liberdade para o povo atuar, assim. Exatamente, entendi. E aí, nesse caso, Boston fica onde você está hoje. Você está aí há quanto tempo agora em Boston? 2 anos. Aí eu, 2 anos já. isso. E aí, nesse tempo aí, Boston fica o quê? Sudeste dos Não, fica Estados no Unidos? norte. Fica na parte norte. Norte? No meio dos Ah, Estados tá. Unidos. Entendi, entendi. E aí, ele é mais próximo da onde aí? Do Da lado de Nova localidade York, praticamente. do lado de Nova York mesmo. É tipo de 200 milhas, que seriam. Eu tô falando milha, perdão, pessoal. 300 Aham, quilômetros, mais ou menos, assim, entendi. se eu fosse colocar. É 1,6, Ah, né? muito perto, muito Uhum. perto. E como tem sido aí a percepção, você, com relação a essa situação da pandemia? Como é que tem sido? Nova York ficou fechado, né, pelas notícias que chegaram aqui no Brasil. Uhum. Ficou mesmo fechado? E como é que foi aí a reação em Boston também? Ficou tudo fechado? Entraram em lockdown? Ou foi somente algumas partes Uhum. do comércio? Como é que você viu a reação do pessoal aí? Então, a Boston, aqui em Massachusetts, não teve esse bloqueio, esse lockdown, essa coisa doida assim, entendeu? Mas em Nova York realmente teve. Eles fizeram, tipo, blitz, né, que fala no Brasil, nas fronteiras, tipo, tanto de Uhum. Connecticut quanto de New Jersey também. E Aqui eles fizeram manilhas no. Colocaram manilhas entre cidades, algumas cidades dentro do próprio estado. e manilhas com barricadas, né? Barricadas, isso. Então, aqui teve só esse bloqueio de Nova York, que o bloqueio consistia no seguinte: se você morasse em Nova York ou se você tivesse um serviço que você necessitasse passar por dentro de Nova York, que tem uma highway, que seria autoestrada, né, no Brasil, que se chama a 90, que ela cruza o país inteiro. Então, muitos caminhões vêm e vão por essa highway, né? Você tem que passar dentro de Nova Uhum. York para chegar aqui onde eu moro, ou New Hampshire, ou os estados acima. Então, quem estava te prestando serviço ou quem morava dentro de Nova York tinha autorização de passar. Quem não, estava só passeando ou coisa do tipo, não poderia passar, entendeu? Então teve Ah, entendi. esses bloqueios de início, que eu até evitei de visitar um amigo meu na Filadélfia por causa dessa questão. E agora, como que tá sendo isso aí? Você diz atualmente.
Atualmente, já E liberaram algumas partes? não, eles continuam em Nova York, que é onde é o foco maior da coisa, fazendo testes enfim, muitas empresas fazendo testes, né, com seus funcionários. Isso é bom. Aqui a gente está com dificuldade com testes. Eu não precisei fazer porque eu não preciso visitar a empresa, né, posso trabalhar em casa, enfim. Mas em Nova York tem muitas pessoas na rua também, principalmente em Manhattan, então eles fizeram bastante isso. Entendi. Agora, puxando um pouquinho para o mercado de trabalho, já que você falou aí de fazer de casa e tudo, como é que você viu logo que você chegou e para hoje? Como é que você faz o paralelo de quando você chegou para hoje? Você sentiu mais liberdade, mais facilidade de encontrar um serviço, de exercer qualquer coisa que você quisesse? Ou foi um pouco mais complexo? Você sente mais liberdade mesmo aí? Ou é mais ou menos parecido com o que tem aqui no Brasil, em termos de mercado de trabalho? Então, interessante isso, porque o mercado aqui na América é bem volátil. Então, tanto as leis também, enfim, elas mudam muito frequentemente e as coisas mudam muito aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Entrega de comida ou esse tipo de coisa funciona tudo por startup hoje, tudo por aplicativo. Então, de 3 anos atrás para hoje já tem uma certa diferença, entendeu? Então, por exemplo, aqui, como eu disse muito no início, e disse no WhatsApp também, geralmente você negocia com o seu contratante. Se ele precisa de você, ele vai te tratar como uma empresa. Então, você vai poder desempenhar seu serviço normalmente, você paga seus impostos normalmente também. Lógico que para você trabalhar numa empresa, uma big company, que ela tem esses ISOs que tem no Brasil, tem aqui também, né, no país, então que permite apenas pessoas que são documentadas, ou então americanos, né? Logicamente. Desde work permit até green card ou então cidadania. Então, Uhum. se trabalhando numa grande empresa, exige isso aqui. Agora, Eles são mais rígidos nesse sentido, né? Com a legislação deles também, né? sim, porque para eles terem esse ISO, isso ter toda uma importância no mercado, na imagem da empresa, eles têm que cumprir com essa resolução, né? Que uma delas é manter apenas pessoas legais trabalhando dentro da empresa. Entendi. Então, tem essa diferença aqui, que isso é bem difícil no Brasil, né? Não sei como é que funciona no estrangeiro aí, em direito, enfim. Mas questão de mercado, tanto informal, formal, desde qualquer tipo de prestação de serviço. Se você precisa reformar alguma coisa em casa, se precisa de uma entrega, se você precisa de um serviço relacionado a sistema, ou consertar carro, não interessa. Se você sabe fazer e você tem alguém para te indicar que você sabe fazer também, e se você tiver Uhum. uma empresa aberta, você pode, você pode trabalhar normalmente. E você percebe também que é tudo muito responsabilidade individual, né? Para Exatamente. você, os serviços são feitos por você mesmo. Por exemplo, quebrou o carro, você Exato. às vezes tem que dar um jeito mesmo, né? Tem Exato. serviços, ok, mas você é convidado a se virar aí em consertar o seu pneu e tudo mais, né? Exato, exato. Isso foi até o caso do Gugu Liberato, né? Acho que da Record lá, que ele Uhum. sofreu um acidente, que ele foi tentar limpar um ar-condicionado na Flórida. Muita gente, isso é totalmente natural, falando muita coisa que eu não sabia. Ah, Uhum. por que que não pagou alguém, esse tipo de coisa, enfim. Entrando É. no contexto que ele estava na Flórida ainda, que é um estado, como eu falei antes, cada estado aqui ele tem uma função. A função da Flórida, trocando em miúdos, é como se ela fosse passeio. Uhum. Estado de veraneio. As cidades lá, as pessoas vão lá no verão, tem as suas casas lá no verão, enfim. Então, o que, que isso acarreta? Acarreta que não tem muita oferta de trabalho, ou se tem oferta de trabalho,
O salário é baixo, mais baixo comparando aqui, comparando a Califórnia, enfim. E aí o cara não tem essa mão de obra abundante. Ele foi lá e fez e aconteceu isso, né? E isso em todos os Estados Unidos é assim, praticamente. Lógico que, por exemplo, Nova York, você tem inúmeras empresas que podem fazer esse serviço de handyman, que é um serviço que faz tudo, que limpa, que conserta, que faz funcionar. Mas vamos colocar no Colorado, ou então vamos pensar Geórgia, um estado assim, Uhum. você não tem essa mão de obra abundante, entendeu? Olha, Por isso que é até que normal que todo ano tem 1 milhão de imigrantes migrando para cá e o Estado, o país ainda consegue gerar renda, gerar dinheiro. E esses imigrantes também. Porque precisa dessa mão de obra, né? é verdade. Então, é muito interessante essa observação. Porque no Brasil, por exemplo, limpar a casa, ou então consertar o carro, o jardim, você oferta esse tipo de trabalho a terceiros para que eles possam fazer. Né? Talvez não seja tão caro, dependendo da região, mas aqui, dependendo da cidade que você tiver, do estado que você tiver, até você conseguir alguém que faça para você, você vai ter que fazer com as suas próprias mãos. É bem isso mesmo, né? A, a- eu trabalhei numa empresa que tinha um, a gente tinha parceria com ela tinha uma a parte da matriz era nos Estados Unidos. E aí nós tínhamos que fazer um intercâmbio, trazer uma pessoa de lá, daí, no caso, para cá, né, e mandar uma daqui para lá. A daqui adorou a ideia de ir para lá, para ir, no caso. Sim. E E é daqui, agora, daí para cá, foi um sacrifício para explicar, primeiramente, explicar sobre a CLT para ele, o que que era eu o, imagino. o todo dela, né, o que que ele teria de direitos, e ele entendia que, nossa, eu tenho mais direitos do que deveres aqui, né? Exato. Mas ele, a liberdade com que ele tinha das coisas aí, ele preferia ter a liberdade, ter mais deveres para se fazer, mas ter a liberdade do que a quantidade de direitos que tinha aqui. Então, Sim, assim, o choque foi muito grande. E convencer ele, principalmente em termos financeiros, eles iam tentar manter, mas não dava para manter em termos de grana, né? Em salário, em dinheiro. sim, E dava para manter você aumentando os benefícios. Que eu sim, acho que aí tem uma diferença, né? Eu acho que a questão aí, os benefícios e plano de saúde, alimentação, eles estão mais dentro do que você ganha em dinheiro do que de fato por algum, aqui como a gente dá é ticket, né? Ou paga um plano de saúde. Aí talvez é mais fácil ter o plano de saúde você mesmo tem que pagar e não a empresa pagar por você. exato. Eu acho que isso gerava umas distorções. Aí foi uma maneira que a empresa daqui agradou, tentou agradar ele nesse para tentar equiparar em termos salariais, né? Uhum. Em E termos de remuneração no total, né? no caso ele era americano, Americano. ele falava português ou espanhol, alguma coisa assim? Então ele falava espanhol, Ah, espanhol. entendi. Mas aí, como a empresa tinha a parte da gerência, diretoria, o pessoal que estava trazendo ele para cá falava bem, né, o inglês, aí era mais Ah, fácil, né? sim, entendi. Deve ter feito um teste. É porque é bem interessante esse caso, porque não sei de onde esse rapaz era, mas talvez teve bastante resistência no caso dele, e talvez eles devem ter consultado outras pessoas, porque é simples, o americano não sabe nada das coisas fora da América. Quando eu digo isso, eu falo 90% dos americanos no geral, eles não sabem nada de fora do país. É, Tanto de como os países funcionam. É interessante que eu sim. já vi vários vídeos de tipo essas brincadeiras na rua, essas pranks, né? Que Aham. eles perguntam onde fica tal país e tal. Aí lembra que uma vez caiu no Brasil e o cara e a mulher lá, ela
botou que o Brasil estava na Rússia. E, enfim, então assim, deve ter tido uma resistência danada, né, desse rapaz aí. Eu não lembro de onde ele era, eu não vou me recordar Ah, agora, sim. porque isso foi em 2016, 16. Mas eu não me recordo, mas eu lembro da resistência. A Sim. resistência foi bem grande. E aí foi um convencimento. Uhum. Como eu trabalho com RH, né? Aí tive que compor a remuneração, passar. E era reuniões e reuniões para saber como que a gente poderia compor o salário dele. A empresa trabalhava com Uhum. agronegócio, né? E aí era uma das vertentes da empresa. E aí eles tinham uma pessoa que era engenheira, né? E eles iam trazer para cá. Entendi. Mas vamos entrar agora um pouco na questão da política, e você falou também da questão dos imigrantes, né? Uhum. Você até tinha me falado. Conta aí um pouquinho, primeiro, como que tem sido a relação, como que é a relação aí da questão do presidente e com os governos, né? Ou com os próprios prefeitos das cidades. Uhum. Porque o Trump, pelo que me parece, ele está conseguindo apoio até de pessoas contrárias. Teve aqui, pelo menos rolou muito, o que rolou muito aqui no noticiário foi a questão do governador de Nova York com o Trump. Uhum. E que estavam falando a mesma língua, estavam um ajudando o outro, mas aí tinha uma questão política entre eles. Você tem percebido que o presidente tem tentado ajudar mesmo a população? Então, o Trump foi um dos presidentes que tiveram muita resistência, né? De enfrentar esse vírus. Tanto é o que aconteceu com os Estados Unidos foi de resultado disso, né? Mas em relação aos prefeitos, políticos aqui, como eu tinha dito no início, aqui os estados, os municípios têm muito a sua liberdade. Então, Autonomia, né? é interessante porque isso é totalmente diferente do Brasil e há muitos casos até interessantes até de prisioneiros, ou então teve um caso da Apple que eles tinham que liberar lá os dados e quem que ia ficar, se era o Estado, se era o FED, o governo federal, enfim. E Uhum. os estados têm toda a sua autonomia, eles não têm muita dependência do governo federal como no Brasil é, entendeu? Tanto pelo seu imposto, pelas suas regras, pelas suas leis, enfim, os estados aqui são bem autônomos. Mas dificilmente, cara, eu vi nesses 3 anos que eu estou aqui, ou de pessoas que já estão aqui há um tempo, de brigas entre presidente, político, tem essas questões políticas, né, que sempre vão ter, né, porque um está querendo ver o seu próprio lado, tanto o republicano e o Sim. democrata, né, os democratas, mas Aham. de respeito à pandemia até, cara, é necessária união e foi isso que foi feito, né, uma certa correspondência. Legal. Infelizmente, parece que isso não acontece no Brasil. O Bolsonaro tenta descaracterizar muito os governadores, o Dória, o Witzel. Então, não sei porquê, isso é um tipo de um jogo político, enfim. Mas aqui, bem diferente. O Trump é bem aquele loucão mesmo, excêntrico, cheio da grana, Tony Stark, entendeu? Mas ele tem coerência nas atitudes que ele faz. E é por isso que provavelmente ele vai ser reeleito e ele foi eleito, porque os americanos sabiam que ele, dentre a Hillary e ele, que são duas merdas, que eu ouvi muitos americanos dizendo isso, o Trump era uma merda menor, entendeu? Entendi. Então, é isso que a população pensa aqui. E apesar das declarações do Trump, o jeito dele é até um pouco grosseiro de agir, ele é bem coerente no que ele faz. Eu já até te disse pelo WhatsApp sobre a diminuição do imposto que teve aqui, que foi bem significativa e aconteceu mesmo, Isso foi é meio que legal. rápida. Foi 5% das companhias, das empresas e do pessoas físicas, né, como diz no Brasil,
foi uma média de 10%, 15%, depende muito de como, do Olha. que você, das suas deduções, de como você declara, né? Aham. Então, enfim, tá fazendo algumas coisas, entendeu? Não, não é um exemplo a ser seguido, mas, enfim, quando precisa agir, ele age. E sobre Entendi. os imigrantes, que eu acabei não falando, é assim, o que eu entendi, eu sendo imigrante, né, uma pessoa não Aham. nascida aqui, cara, é extrema propaganda. Os políticos da época das guerras fizeram todo esse nacionalismo, construíram esse nacionalismo, os Estados Unidos em primeiro lugar, e as escolas só ensinam sobre os Estados Unidos, e as pessoas pensam só nos Estados Unidos, as pessoas daqui. Uhum. Então, All About America, então, acaba que ele fala o que o povo quer ouvir, que no caso é construir um muro para não passar mexicanos vagabundos. O Vini é um amigo do Rio, saudade, né? É, enfim, acaba que ele fazendo essa propaganda toda, falando que o povo quer ouvir, né? Que muita gente entrando, muita gente ruim, esse tipo de coisa. Enfim, fazendo a propaganda do governo dele, né? Mas nada se cumpriu, de todas as bobageiras que ele falou, ele está construindo um muro lá, mas só um pedaço, que é mais algo simbólico do que realmente efetivo. Mais retórica, né? Exato, exato, exato. Então, é muita propaganda, entendeu? Mas é que é muito mais nacionalista, é muito mais pensando no seu estado, enfim, pensando no seu comércio, do dinheiro girando apenas nos Estados Unidos, enfim. É muito mais propaganda, entendeu? Nos miúdos mesmo você vê que é diferente. Entendeu? Entendi. Aqui, tocando na parte política, o que é bem diferente, né, dos Estados Unidos é que aí tem já essa separação muito clara, né, entre republicanos e democratas, né? Isso facilita também para o eleitorado na hora de votar. O voto não é obrigatório, né? Também isso ajuda de uma certa forma você ter um pouco mais de liberdade, porque é quem mais acompanha a política. Enfim, aí poderíamos entrar em várias outras questões nesse sentido, mas dizendo só em termos de diferença, né? Hum, Existe o voto não facultativo, existe a questão tem bastante partido, mas existe bem claro os republicanos e os democratas. Existe também essa independência que não tem aqui, que é a independência do executivo com relação ao pessoal dos governadores, né? pois E aqui o que atrapalha muito é que, como não tem isso, a conta ainda é paga pelo executivo. Então não adianta o governo do Rio ou de São Paulo, resolver fazer algo da cabeça dele, se ainda, em termos de Constituição, nós não temos essa independência clara, né? Porque a conta vai para o executivo. Não estou querendo dizer aqui nada em termos de favorável uhum, a um ou outro, estou dizendo só em termos técnicos, né? E uhum, aí, assim, acaba que todo mundo paga, de repente, como o estado do Rio, São Paulo ou Minas são enormes perante o Brasil, acaba que às vezes um estado menor vai pagar a conta do Rio ou pagar a conta de São Paulo, então fica um pouco injusta essa conta, né? uhum. Então é só para dar um exemplo aí que assim os Estados Unidos é bem melhor nesse sentido, né? Essa independência facilita até para ter um pouco mais de liberdade econômica também, né? Uma observação que eu posso fazer, que você citou Minas, Rio, enfim, São Paulo, é assim, quão chocante é para a gente que é brasileiro, e até para pessoas da Guatemala, Venezuela, Colômbia, Cuba, que são abundantes aqui, como os estados, falando assim do Brasil, do Rio, São Paulo, como eles são inchados, como eles cobram tanto e parece que tem pouca distribuição, tanta pouca volta, né? Uhum. Enfim, tanto questão de rodovia, hospital, e aqui é bem diferente. Aqui em Massachusetts,
É, o ruim de visitar o Zé é ter que voltar para o Brasil. É, É, exato, exatamente. Beijo, beijo, Vinícius. Depois a gente conversa, irmão. Valeu. Beijão. Então, Valeu, João. O João também que mandou a é, mensagem acima aí. beleza. É, que eu não conheço ele, por isso que, enfim. É. Mas foi engraçado. É, questão, então, aqui aqui no estado de Massachusetts, a gente paga 6% de imposto e é praticamente isso. Você paga aproximadamente 1%, que seria o ITBI no Brasil, né? Uhum. 6% de imposto é de tudo que você compra, tanto comida, eu acho que o eletrônico agora é 8%, o computador, tudo que contém silício, né? É 8% e comida, enfim, é 6%. Então o Estado sobrevive com isso, com Uhum. diversos policiais na rua fazendo nada, concordo. Sim. Um carro, cara, esses dias eu vi a nova Explorer, não sei se tem esse carro no Brasil, um carro imenso da Ford, tipo, lançou tem um mês, eu já vi em diversos policiais na rua, cara, e tipo, daquele jeitão mesmo, comendo um donut parado na rua, olhando assim, caraca, cara, o dinheiro tá indo para aí, beleza. Aí você olha para países tipo o Brasil e fala, cara, o que vocês estão fazendo com o dinheiro, né? Sim. Porque aqui o exemplo é prático, né? Então, lógico que a saúde já é paga, tem um subsídio, por exemplo, aqui em Massachusetts, os imigrantes que são ilegais têm subsídio na parte da saúde. Eu conheci uma menina recentemente. Uhum. Ela teve câncer de mama, teve 2, 3 anos de tratamento, estou terminando agora, a última sessão foi semana retrasada, por aí, e foi tudo subsidiado pelo Estado, entendeu? Olha Então, com só. o Estado tendo essa cobrança de imposto insignificante para a gente que é de fora. Aham. Então, né, cadê, onde está o dinheiro? Para que esse imposto todo? Imposto na Exatamente. comida, imposto em tudo, né? Então, para quê, né? É, e acaba que vai muito para bancar o próprio governo, o próprio tamanho do governo, né? De uma certa forma. O político, aqui no Brasil, né, dizendo, os políticos, por exemplo, aqui a quantidade de imposto que a gente paga, os políticos que se beneficiam por isso, Uhum. né? A gente está até uma guerra aqui com relação a baixar ou não, nessa época de pandemia, abaixar os salários dos políticos, deputados, né? E parece que em São Paulo aconteceu isso. Abaixaram lá. Então, assim, enquanto continuar a máquina pública aqui no Brasil muito cara, muito custosa, a quantidade de imposto que a gente vai ter aqui na população é enorme. Eu esqueci de citar isso também, que tem esse detalhe que entra logo na equação final. Os governantes aqui eles não recebem salário, né? O Ah, prefeito, eles recebem benefícios, por exemplo, ajuda com carro, um motorista. Provavelmente não são gastos tão grandes, exorbitantes assim. E eles não recebem aham. salários e, por exemplo, o governador, o Baker, Uhum. ele, eu não sei se é ele o último, porque eu não estudo muito sobre política mais. Ele tinha uma grande indústria aqui, cara. Tem muito dinheiro. Eu passei na casa dele uns 6 meses atrás, aí que um amigo falou que a família Baker morava ali. Cara, era uma mansão. Aí eu perguntei, mas isso aí é o Estado que paga? Esse tipo de coisa? Não, a casa é dele mesmo. O palácio fica no centro de Boston, né? Que é a capital de Massachusetts. Então, é muito diferente. É só você realocar o dinheiro. O que, que você vai usar? Onde você vai colocar? Né? Enfim, é Você revoltante. falou também. Não, e você falou aí do imposto. O imposto também, ele é embutido como a gente compra Hum. aqui, já vem tudo pronto, ou você paga separado isso? Ah, sim. Na hora que você vai comprar alguma coisa no mercado, por É, quando exemplo. você finaliza a sua compra. Eu falei do imposto de tudo, mas
Tem raras exceções, é que às vezes eu nem noto isso, por exemplo. Uhum. Raras É, exceções que alguns produtos não tem imposto, não cobram imposto, entendeu? olha. Então, assim, isso de cada estado, né? Tem estado que não tem nada, tipo New Hampshire, Delaware, são estados totalmente isentos de imposto. Por exemplo, tem amigos meus que compram um carro aqui em Massachusetts e emplacam em New Hampshire, que é fronteira aqui, né? Eles são Aham. brasileiros, tá? Não os julgo por isso, mas não pagam nada. Famosa cultura. Eles apenas pagam o carro e aqui em Massachusetts você tem que pagar 8%. Então, 10 mil, enfim, 10 mil carros, sei lá, um Corolla 10 mil, Corolla 2013, 14. É US$ 10.000, então você vai pagar 8% disso para você fazer o emplacamento e colocar no seu nome. Em New Hampshire, em Delaware, esqueci, tem mais um estado nesse meio aí. Você não paga nada, é isento, totalmente isento. Então, Hum. e as estradas estão boas, a polícia na É. rua, talvez é mágica, né? Não, e agora eu me diverti aí. Então há jeitinho brasileiro Ah, dos sim. brasileiros na Ah, América. demais, cara, demais. Assim, a questão é o seguinte, Como é que né? funciona isso aí, essas gambiarras? Existe espaço para isso entre os americanos? E como é que você percebe isso? Então, a questão de gambiarra aqui é mais onde o governo não intervenciona, digamos assim. Então, por exemplo, brechas na lei, né? Esse tipo de coisa. Ah, o cara mora Sim. aqui, vai fazer um carro lá. Assim, o americano normal, ele não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Mas uma pessoa de fora, no caso brasileiro, aí sim, né? Não digo que isso seja um grande problema. Lógico que é o seguinte: se você tiver complicações, Uhum. como por exemplo, uns 6 meses atrás, um russo ele atropelou 5 veteranos de guerra e eles faleceram. Esse Caramba. russo estava bêbado, porque ele negou fazer o teste, então ele já é preso imediatamente, enfim. E depois ele faz o blood test, né? Que é o exame de sangue. Uhum. É obrigatório. Todos esses veteranos vieram a óbito, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Uma merda danada, principalmente Sim. eles eram veteranos de guerra. Putz. Aí, pra merda não só feder, a merda tem que colar nas paredes, enfim, no piso, sei lá. Cara, eles vasculharam todo o estado, porque é o seguinte, ele morava em Massachusetts e tirou a carteira em New Hampshire, que é fronteira. Porque ele já teve um DUI aqui. DUI é você ser preso porque você estava dirigindo bêbado. Você fica 3 meses Ah, entendi. 3 meses na cadeia. Enfim, muda muito. Mas é isso. Se você for pego, cara, se dispararem em você, se tiver bebido mais de 2 latas de cerveja, meu irmão, você tá ferrado, cara. Você vai Sério? ficar para sempre fichado. E tanto na sua carteira daquele estado, quanto, enfim, vai ser um crime. Então ele foi É, e lá eles são rígidos com isso, né? extremamente, extremamente, extremamente. Tanto é que a lei seca começou aqui, né? A lei seca geral, era proibido vender bebida alcoólica no século passado. É, Aí o que esse indivíduo fez? Ele, não satisfeito por ele ser russo, bebe muita vodka e acha que isso é normal, enfim. Ele foi em New Hampshire, que é Sim. um estado fronteira com Massachusetts, e fez a carteira lá, voltou para cá, ficou morando aqui, dirigindo aqui, numa boa. Até que aconteceu esse episódio, cara. Ele deve ter perdido a cidadania. Caraca. E passar a faca em uma expressão que os brasileiros usam aqui. 600 carteiras que estavam Olha. irregulares. Eles cruzaram os dados de Massachusetts com New Hampshire e eles cruzaram lá e vieram que, esse aqui
tinha carteira lá, teve problema e tirou aqui pra gente. Vamos cortar ele. Aí já era. Entendeu? O cara Caramba. ele não consegue tirar mais carteira em lugar nenhum praticamente. Enfim. E os Detrans aqui eles dialogam, né? O Detran é uma coisa Tecnologia, só. né? É uma coisa só no Brasil, né? Aqui o que se chama DMV, que é cada estado tem seu DMV próprio, e suas Legal. leis, etc. Então, quando acontecem esses episódios, eles dialogam, eles mexem em tudo, então assim, tu pode fazer as coisas, mas você tem que ter muita cautela, tem que se planejar, tem que saber o que você está fazendo, e se aquilo não tiver nenhum tipo de felony, né? Que é chama o crime mais grave aqui, né? Então, enfim. Interessante, Poxa, né? curioso, interessante esse caso que Curioso, você né? trouxe. Sim. Não, e aí vou falando em termos de serviços, Sim. então os serviços funcionam, por mais que sejam rígidos em algumas situações, no caso aí do Detran e do que acontece, a legislação também funciona. Como que você enxerga isso? Até tem a mensagem aqui do João falando, né, que Eu a questão também. da saúde é cara, né? É cara, mas funciona? Como que é assim? Qual a sua percepção aí? Se é realmente caro, porque se vale a pena, porque aqui a gente tem o SUS, né? E o SUS, assim, ele é um marco importante no país, mas temos muitas defasagens. E aí eu não sei como que funciona isso. Saúde, rede de telefonia e transporte público. Como que você vê essa parte coletiva? Então, como eu enxergo, eu acho que a maior sina do americano, entre vários, é a saúde, porque ele está meio que obrigado a se tratar no seu próprio país, porque ele não conhece os países fora, tipo, como o João citou aí, de um conhecido dele ter vindo no Brasil mexer com os dentes, né? Uhum. Ele, talvez brasileiro, possivelmente, um americano ele não faria isso, ele faria no seu país, no seu estado. Se ele for um pouco mais esperto, ele vai tentar vai para a Flórida, lugares mais baratos, isentos de imposto. Mas é a sina do americano a questão de saúde. Aqui no Massachusetts, o imigrante, principalmente o ilegal, ele tem direito ao subsídio do governo questão da saúde. É free, né? Mas Uhum. nos outros estados você tem um seguro, insurance, que seria tipo plano de saúde aí no Brasil. E, e aí você divide 50% o que você precisa fazer, de exame ou de alguma emergência, esse tipo de coisa, dependendo do seu plano, do seu seguro. Uhum. Esse é o grande problema, dá para ser discutido, não acredito que seja interessante. Uh, o SUS no Brasil, ele é muito sobrecarregado. Por exemplo, a gente pode talvez conhecer pessoas que já usaram o SUS no interior do Brasil, por exemplo, minha mãe, por exemplo, e ser bom lá, ela confessar que é bom. Eu nunca utilizei, mas enfim, ela, pessoas próximas dela. Mas em outros lugares, tipo em grandes cidades, não é bom. Então, assim, meio que seria bom você compensar, né? Você dar uma estudada sobre isso. Enfim, Perfeito. o governante, ele não deixar a pessoa na mão, oferecer sim um subsídio, mas também ter um tipo de uma melhora no preço para que a população tenha a opção de escolher tanto várias diversas opções de consumo, entendeu? Tanto de consulta, ou de exame, enfim. Eu acredito que ser de graça para todo mundo não é interessante, não. Por exemplo, o caso daqui, eu acho que é interessante. Ah, você tem que se declarar pobre, né? E realmente você tem todas as declarações lá e você pode ter esse subsídio do governo, no caso do imigrante, e aqui no estado. Mas se E é, não, e, e é tudo privado, no caso, é tudo tudo privado. privado. Só que é aquela privatização meio Fernando Henrique, né? O governo Uhum. que deixa na mão de uma corporação.
só você É, tinha que diversificar, né? sim, O que eu falo tanto do Brasil, porque aqui também. sim. Deixar pessoas de fora do país que têm uma licença para poder ter suas empresas aqui, né, de respeito à saúde, e poder desempenhar seus serviços normais. E Só é, tem um e- consenso. e é exatamente o que é o capitalismo, né? Na verdade, quanto mais Exatamente. gente fazendo, mais concorrência, e aí o mercado vai se ajustando. Porque a É isso demanda aí? é muito grande, porque é uma população que não se cuida muito, que tem todos os fast foods que vocês já conhecem. Uhum. Tudo começa aqui de coisa de gordura, então tanto essas ideias de marketing, enfim, essas indústrias que comandam a área alimentícia, cada população não se cuida muito, muita gente em diversos locais, pessoas caipiras fumam muito ainda, então a demanda é grande. E a oferta Uhum. não. E a oferta é regulada pelo governo, e acaba que isso encarece de uma maneira estratosférica. Que o governo também cobra dessas empresas, enfim, isso acaba sendo ideal, né? Legal. E como é que você vê o transporte público também? Só para emendar aí, você acompanha aí? Como que é? Então, Você vê facilidade ao acesso? não. Eu digo assim, eu acho que numa, numa cidade bem organizada, num estado bem organizado, o ideal seria que você usasse carros em volta da cidade, você usasse seu próprio carro, enfim. E nos grandes centros você tivesse uma delimitação disso, né? Uhum. O que não acontece aqui em Boston, mas em volta de Boston não tem tanto trânsito, você tem muita liberdade de ir com o seu carro para onde você quiser, enfim. Até porque o transporte público é muito limitado e ruim, na minha Uhum. opinião. Nova York é uma das poucas exceções que não. Nova York é excelente, um dos melhores do mundo, e é bem barato. Só que você também não pode utilizar seu carro, porque você vai ter que se tornar um profissional para você fazer isso, porque você tem toda hora um guardinha para te multar, enfim, o trânsito terrível. Então, acaba que você precisa de um balanço em cima disso, né? Aqui, onde eu moro, cada região é diferente. Você utiliza seu próprio carro e se vira. Transporte público é bem difícil aqui mesmo. É melhor em Nova York. Olha, interessante. Eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão que era. Acho que muita gente fala de Nova York, né? Aí por isso que talvez eu criei essa visão de que aí o transporte público funcionava melhor. Então, E. eu não acho, assim, eu não vejo que o transporte público seja ideal, que você tem que investir, esse tipo de coisa, para pessoas que não têm uma renda É pouco, favorável, né? É sim. pouco usado também, né? Exato. Então acaba que. A oferta Para de quê? carro é maior, né? Aí, né? É porque você tem estradas grandes. Para mim, Uhum. o ideal seria isso. Você tem estradas largas, você tem ruas largas, você tem área para estacionar, imensas. Tem, hoje eu fui no mercado, cara, que eu pensei assim, cara, eles poderiam construir um outro mercado dentro do estacionamento, porque o estacionamento é imenso, imenso. Olha. Então, você tem toda essa viabilidade. Num grande centro, em Boston, tem um pouco mais de transporte público e o trânsito é horrível nos horários de rush. Então, assim, acaba que fica melhor o transporte público para quem precisa, mas aí ele vai ter que morar também na região central. E quem não precisa, tem seu próprio carro, pode morar um pouco mais afastado. É o meu caso. Bacana. Aqui, Yuri, a gente tá com 55 minutos de live agora. Passou rápido, cara. Foi muito rápido, cara. Foi ótimo Eu bate-papo. Acho que. imaginei uns 30 Fala. minutos. Aí quando eu tô vendo aqui vai dar 7 horas da noite já. É, a gente tá a 1 hora de diferença, né? Aí é 1 hora a menos, né? Vai dar 7 horas pra mim aqui. Deixa eu É. Então, aí. Cara, o papo sensacional, assim. O teu conhecimento aí também desse tempo, em 3 anos,
conhecimento todo que você tem aí, pode trazer pra gente isso, até para quem puder assistir essa live, porque eu vou disponibilizá-la também depois, no YouTube e no Facebook para o pessoal assistir, que eu acho que é importante, que muita gente está querendo saber como que é, e às vezes a gente recebe a informação muito cortada, né? Muito truncada, Sim, né? muito, Muito muito site sem encurtada, ser de né? fato. Muito Oi? encurtada. Acaba que você recebe a informação muito encurtada, às vezes É, muito resumida. Então, aqui nos Estados Unidos a vida é muito mais prática, né? Então, você não tem como teorizar tanto, né? sim. Então, por isso que é mais interessante pessoas que estão no local, né? Convivendo com aquilo diariamente. Legal. Não, e eu te agradeço por ter cedido o teu tempo aí para trazer um pouquinho disso. Eu acho que a gente faz parte. A ideia do projeto mesmo é trazer conteúdo e trazer uma rede mais virtuosa, né? Que eu sempre uso isso porque a gente está sempre se alimentando de tanta coisa aí que não Tanta nos acrescenta em besteira. nada. E eu acho que o conteúdo que você trouxe aqui, principalmente falando de um assunto que muitos brasileiros, muitos de nós queremos saber como é que é o comportamento, como está sendo hoje aí nos Estados Unidos, como é que é morar aí nos Estados Unidos e como é que é a vida aí, se é mais fácil mesmo, se não é, o que que você poderia trazer de curiosidade, você trouxe aqui. Uhum. Acho que a gente pode até marcar mais outras de vez em quando, Claro, claro. para porque tem muita coisa que a gente pode aprofundar mais. E aí eu queria que você ficasse à vontade agora, já que 57 minutos, você tem 3 minutos aí para dizer mais alguma coisa que você queira dizer, alguma dica, relação do inglês, que a gente nem falou, como é Nossa, que é. acabou que a gente não Enfim, pode. fica à vontade aí, o espaço é seu. Cara, pra galera que pensa em vir pra cá, se eu pudesse falar alguma coisa, seria de pesquisar ao máximo, se planejar, ver se você está vindo solteiro, você está vindo com família, tentar encontrar pessoas que tem aqui, que realmente ah, falem a verdade, falem como é aqui. Isso em primeiro lugar, porque a situação financeira que a gente está vivendo no Brasil, né? Enfim, quem quiser vir, que venha. Eu não sei como é que vai ficar a questão depois da pandemia, a questão do visto, mas enfim, depois a gente pode discutir isso mais para frente em Vamos? outras lives sobre questão de imigração, enfim, mais na prática. Mas em segundo lugar, tirando a questão financeira, o inglês, cara, porque o americano acaba que fica num posto muito acima, tem um inglês muito bom, então ele acaba cobrando isso de pessoas de fora. Então, para você ter mais destaque aqui, é interessante que você pratique muito como você fala o inglês, principalmente, entendeu? E, claro, você compreender primeiro, entender, e depois buscar tentar uma pronúncia legal. E o aprendizado de uma nova língua é você fazendo sozinho, né, cara? Se você não tem condições, não tem renda de poder ter um profissional dedicado somente a você, você tem que estudar sozinho. Não tem É, outro jeito de aprender uma nova língua. Então é isso. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, aqui está o dinheiro. Quem quiser vir, pode vir. Enfim, é isso. bacana, Yuri. Bom, Obrigado mais uma vez, tá? Você falou do inglês aí. É isso. Tem leitura, livros, baixa PDF, vai pegando dicionário na internet. Acho que a internet hoje é um meio que nos facilita muito, né, para poder buscar conteúdo, assistir filme em inglês, legenda. É batalhando, é naquela coisa da ação, né? e Se quer, faça, pois é, corre atrás. E é isso que a gente tem que fazer para poder tentar algo melhor para a gente e para nossa família. isso. Valeu, Yuri. Obrigado aí, tá? Obrigado aí, Vamos se pessoal. falar, bom te ver e vamos Bom te combinar a ver também. próxima, Tá bom, eu tá te bom? marco assim. Um abraço aí para você, fica bem Abração. aí e Valeu. boa semana. Você Tchau, também. tchau. Valeu, tchau, tchau.